qual é o papo no corredor que rola em qualquer empresa, independente da empresa? Eu vou olhar para você. RH? RH sabe o que Gente, rola. falar mal de gestor. Todo mundo fala mal do seu gestor no papo no corredor. Não, esse é campeão. Eu acho. Você concorda? Concordo, verdade. Até porque o gestor não tá nos grupos de WhatsApp, né? Não tá. E sempre vai ser mal falado. É Ele isso sempre aí. vai ser mal falado. E esse lance do papo no corredor é porque a pessoa não tem coragem de falar alguma coisa em voz alta e aí acaba esses temas indo para o corredor, é isso? A gente entende que tem assuntos que doem. São assuntos sérios, acho que vale falar que não é fofoca, são assuntos que doem realmente no mundo corporativo, mas a pessoa não tem coragem de levar para quem resolve. E porque as pessoas ainda ficam naquele pensamento de que você não pode falar as coisas na mesa ou se posicionar porque você vai ser retalhado. Às vezes pode até ser que você seja retalhado, mas é a falta de coragem, é o medo da consequência. Mas a pessoa tem coragem de falar no corredor, mas não tem coragem de falar. Por isso que, inclusive, Pra quem daí tem que surgiu. falar. Para quem tem que Exatamente. falar, exatamente. E para você que não está entendendo o que está rolando aqui, eu estou com as hosts do podcast Papo no Corredor. E hoje a gente vai destrinchar os BOs, só que é os BOs do podcast, né? Ah, legal. Tá bom, e tem BO para contar, viu? Meninas, é um bom. prazer receber vocês aqui. Vocês que gravam aqui na nossa casa, na LV45. E eu nunca tinha entrevistado elas. Falei, não, vamos saber quem tá ali por trás, né? O podcast de vocês é sucesso. Eu sei que tem lista de espera de pessoas querendo participar do podcast. Eu adoro gravar, adoro assistir. E agora vamos contar para as pessoas, né? Quem são vocês, como que vocês se conheceram. Então, eu queria que primeiro vocês falassem um pouco da trajetória de vocês. E a gente tem aqui RH e a área executiva. É isso aí. Muito Pode bem, começar, posso querida. começar? Vai Então lá. tá bom. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Tá sendo um prazer gravar aqui. A gente, assim, é muito bem recepcionadas, né? Então, eu falo que é uma delícia, assim, gravar o podcast. Eu sou Lídia Almeida, né? Minha trajetória profissional mesmo, acho que com uns 9 anos. Trabalho infantil, Eu não quase. sabia dessa de 9 anos. Mas na verdade meus pais tiveram comércio, então eu sempre tive muito essa facilidade. Mas a minha carreira mesmo começou com 15 anos, aí passei por agência de turismo, depois concessionária, enfim. E aí aos 20 eu entrei numa grande seguradora, no teleatendimento. Então eu gosto de comentar que eu dei uns passinhos para trás na época, porque eu já estava na faculdade, já trabalhava na área administrativa, mas numa empresa pequena. E aí todo mundo falava, não, você tem que ir para uma empresa grande e tal. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, era por teleatendimento, né? E meus colegas de faculdade, você é doida? Como assim? Dá uns passos para trás, né? E eu falei, gente, é uns passos para trás para entrar numa empresa grande, né? É um passo para trás para 10 para frente. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, em 20 anos, eu construí uma carreira de teleatendimento a gerente de ciência de dados, né? Então, eu cheguei a liderar os times técnicos dentro dessa seguradora. E tenho muito orgulho dessa carreira, graças a Deus. Você foi fazendo a gestão da sua carreira mesmo, né? Exatamente. Acho que num primeiro momento eu não tinha muita noção, né? Enfim, é aquela coisa assim, faça o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem, né? Então eu entrei no teleatendimento e eu tive líderes que enxergaram potencial em mim antes mesmo que eu enxergasse. Né? Então, acho que isso é muito legal de falar. O quanto a liderança tem um papel importante de olhar e falar, não, você tem muito potencial para isso. Então, quando eu estava no teleatendimento, a minha liderança falou, não, você não pode ficar aqui. Você é muito boa, você conhece de números, você tem muito raciocínio lógico. Aí eu migrei para a área técnica já, 2 anos depois. E nessa área aí eu fui crescendo, aí eu fui vendo as possibilidades. Nossa, tem esse cargo, tem aquela pessoa, fui me inspirando, né, nas pessoas. E aí eu fui começando mais intencionalmente a gerir minha carreira, né? E por isso que hoje eu quero ajudar as pessoas a serem intencionais, porque é assim que a gente constrói uma carreira de sucesso. Porque hoje você é uma mentora e você ajuda as pessoas nessa fase a se desenvolver. Você encurta o caminho delas. Exatamente, exatamente. É lógico que ninguém passa por nós aquilo que a gente tem que passar, né? Então, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, né? Se alguém fala assim, eu quero fazer o caminho que você fez, eu falo, não dá.
né? Porque a Perfeito. Lidiane viveu outras coisas, outros gestores, outro momento. Mas é obviamente aquilo que eu já aprendi, eu consigo encurtar o caminho da pessoa no sentido de direcionar, né? De sugerir, de provocar, de falar, ó, será que você está indo para o caminho certo? Será que você não pode se desenvolver nesse sentido? Né? Então, com certeza, a mentoria é uma forma da pessoa se conhecer no desafio dela, né? Não necessariamente fazer o caminho do outro. Né, mas fazer o caminho dela com mais leveza, sem quebrar tanta cabeça como a gente faz fazendo isso sozinha. E sem ter que culpar quem? O RH. Boa! Ainda bem que tem alguém que defende o RH. Te ouvindo falar, vai passando um filme na cabeça, né, da trajetória. Primeiro, muito obrigada. Assim, eu tô muito feliz e até envaidecida, porque de fato a gente aprende muito com você aqui, a gente é muito bem recepcionada e foi uma ótima escolha a gente ter escolhido vocês para gravar o nosso podcast, porque a gente aprende muito com você também, então muito obrigada. Falando rapidamente de mim, então, eu sou a Gislaine Rabelo. Eu tenho sim o sobrenome do meu marido, mas eu gosto de colocar o sobrenome da minha família também, então por isso que eu deixo Gislaine Rabelo. Comecei como secretária, não era a secretária que eu queria ser, quem sabe, quem me conhece sabe que eu queria ser psicóloga, enfim, tem uma história por trás aí que eu passei, depois numa faculdade pública, mas eu não podia morar em outro estado, tinha que ser uma faculdade pública, porque meus pais não tinham condições, aí acabei entrando na FATEC, fiz secretariado, e entrei numa primeira empresa, passei por 8 empresas, e sabendo que eu queria ser tudo menos secretária. Mas inconscientemente ou conscientemente, eu falei, bom, para eu poder mudar de área, eu tenho que ser mais secretária que consiga ter performance. Então, fiquei, para resumir, 6 anos como secretária em 2 empresas e me apaixonei pelo RH, apesar do RH sempre levar a culpa de tudo. Eu me apaixonei pelo RH assim que eu entrei no ambiente corporativo. E aí foram 20 anos, né, na área de recursos humanos, passei por várias sub-áreas que tem em RH, então recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Onde eu me encontrei mais foi na área de consultoria interna, que é o BP, o Business Partner, que a gente chama no mercado. E eu não tinha, olha que interessante, eu sempre gostei tanto desse papel do BP e de apoiar já o desenvolvimento de carreira dentro da empresa e apoiar o desenvolvimento do líder, que eu mesma não pensava em ser líder. Nunca pensei. E acabou que aconteceu de eu ser promovida a gerente e depois ir para uma cadeira de superintendente. Então, eu falo para as pessoas que eu cheguei mais longe do que eu tinha apostado. Claro que também tem essa coisa de outras pessoas enxergarem, mas porque para mim estava muito claro onde eu queria estar. Desde quando eu, apesar de não ter feito psicologia, ter feito secretariado, eu queria a área de psicologia, de uma certa forma, porque trabalhar com pessoas, desenvolvimento, você não está numa mesa fazendo terapia. Mas, né, a gente fala que o nosso podcast não é terapia, mas é terapêutico. Porque está neste lugar do aprender junto, aconselhar, porque muitas vezes também a pessoa olha para o RH e agora também para o mentor, pode falar assim, que arrogância, acha que sabe tudo. Não é por isso. Primeiro que a gente está, enquanto RH, está no bastidor, e RH tem que ser bastidor, então a gente está observando, então a gente aprende a fazer uma leitura do diagnóstico muito mais apurada, porque você observa. E aí depois você vai dar o feedback, você não está inserida, você não está contaminada. Então depois você vai dar o feedback, trabalha. Então não é arrogância, é porque a gente está observando e a gente também tem estudos e formações para isso. Então, é um bom psicólogo dentro da área de humanas, dentro de um CLT, dentro de um ambiente corporativo. E, por outro lado, na mentoria, quisera eu ter tido a oportunidade de ter mentores, né? Assim, como a gente tem hoje. Tive mentores, a gente coloca assim, porque me inspiraram um chefe, um gestor, aquele que gostava de ser, porque nem todo... É uma pena, mas nem todo gestor gosta de ser mentor. Mas hoje, e não é para vender o nosso trabalho, não, mas hoje, olhando a minha carreira lá atrás, se eu tivesse a oportunidade de... Porque nem tinha mentores de carreira, de ter apostado numa mentoria, eu teria apostado. Porque algumas coisas na minha trajetória eu tenho muito orgulho, mas sim, algumas coisas eu teria feito diferente. Então, hoje a gente está nesse lugar porque a gente aprendeu, a gente errou, a gente acertou, a gente também tem as dores, mas a gente consegue falar e ajudar aquela outra pessoa a chegar onde ela quer. Eu cheguei onde eu queria? Cheguei. Estou aqui porque quero? Estou. Mas poderia ter sido um caminho mais fácil com a ajuda de uma mentoria. Então, amo o que eu faço e amo estar aqui falando sobre isso também. E a mentoria para vocês duas acabou sendo
um caminho natural? Sim, porque eu vejo que vocês adoram. E é muito legal, né? Porque cada uma fala de uma posição, né? De um lugar. Vocês têm um trabalho juntas de mentoria, vocês têm a mentoria individual. E como que vocês se conheceram? Como que surgiu a mentoria na vida de vocês? Bacana. Foi muito natural no meu caso, porque eu falo, é tão engraçado, né, que eu falo que Deus é bom em quebra-cabeça. Porque, na verdade, eu fui coordenadora de grupo de jovens com 15 anos, então eu já tinha muito essa coisa de desenvolver. Eu tinha certeza que eu queria ser líder na vida. E não é líder no sentido de ser chefe, é líder no sentido de gerenciar as pessoas, de desenvolver as pessoas. Então eu tinha isso muito claro. Aí eu assumi a liderança no mundo corporativo e eu fazia muito curso para me tornar uma boa líder. Né? Então, como dar feedback, como, né? Então, eu queria fazer muito esse curso. E fazendo os cursos e aplicando no meu time, porque tudo que eu fazia eu aplicava, as pessoas iam me procurar. Ah, mas como você fez isso? Por que que seu time é assim? Por que que você é assim? Como você fez na sua carreira? Como que você saiu do teleatendimento e chegou numa cadeira de gerente? Então, as pessoas iam pedindo e eu naturalmente ia fazendo, né? Então, eu fiz uma formação em coach, que eu nem sabia, né? O pessoal critica muito o coach, mas eu fiz para ser um líder coach, né? Que é o líder que realmente desenvolve os seus colaboradores. E aí eu falei, caramba, isso é muito legal, eu quero fazer isso para sempre. E aí as pessoas comecei a fazer voluntariamente, obviamente dentro da própria empresa e às vezes fora. E quando começou muitas pessoas me procurarem por fora, falei, peraí, porque meu tempo também, né, precisa ter um preço, digamos assim. E aí foi quando eu comecei a fazer paralelo ao corporativo. Então eu já faço mentoria aí mais de 5 anos. No meu caso, eu digo que se eu tivesse nascido já falando, porque eu falo pra caramba, eu já estaria dando conselho e pitaco na vida das pessoas. Porque a minha mãe traz isso, desde pequena, assim, eu sempre fui muito observadora de comportamento, acho que é nato. Por isso que pensava na psicologia, mas até antes da psicologia, eu lembrei agora que eu queria ser professora. Tanto é que eu sou a filha do meio, né? Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Praticamente eu alfabetizei a minha irmã. Mesmo ela não querendo no começo, porque eu gostava de ensinar, gostava de estar ali, gostava realmente. A gente fala brincando palpite, mas fala, olha, dá para você fazer assim, dá para você fazer assado. Claro que eu fui, né, melhorando a técnica para não parecer mesmo palpiteira, que sabe de tudo. Mas eu nasci já com essa vontade, né, de poder olhar para as pessoas, desenvolver a mim também, porque toda vez que você desenvolve o outro, a Lídia acho que vai concordar. Você se Total. desenvolve também. E eu tive que ralar para me desenvolver muito, porque foi fazendo isso que eu descobri o quanto que o autoconhecimento era importante. Porque aí, quando eu acessei meu autoconhecimento, opa, peraí. Eu estou no lugar de dar conselho, desenvolver, mas eu preciso melhorar muitas coisas. E o desenvolver, para mim, sempre foi apaixonante. Eu sempre, assim, tudo. Outro dia eu brinquei assim, porque meu marido fala assim, Gislaine, você não para de observar e de comentar, né? Porque eu falo muito sobre as pessoas, mas às vezes eu estou na praia sentada. Eu estou analisando o ambiente. É mais forte do que eu. Essa coisa. E não é para, e justamente não é para olhar para dar o palpite ou porque eu quero saber da vida da pessoa. Não, porque eu tenho essa necessidade. E entender o comportamento. Ampliando, né? De olhar o comportamento do outro e falar assim, onde é que eu posso ajudar? Potencial. Então, para mim, assim, eu acho que eu já nasci dessa forma. E vocês se conheceram porque alguém falou mal da líder, reclamou no RH? Ou alguém Eu reclamou espero do que RH? Vou começar essa resposta para você saber que não, A ninguém gente falou. pode encerrar aqui. Não, ninguém falou. Acabou o podcast. A gente se conheceu na mesma empresa, na seguradora que a Lid ficou bastante tempo. Eu fiquei lá por 7 anos. Depois de 2 anos, eu estava ainda como business partner e eu fui atender a área que ela fazia parte. E eu confesso, por isso que eu quis começar, viu, Lid? Que eu meu falava assim, Deus. gente, Por essa eu não esperava. que área é essa? Até os meus outros clientes internos estão me ouvindo agora vão falar, gente, eu não entendo nada disso, porque é muito oposta à área de recursos humanos no sentido de olhar para dados, de olhar para técnica, onde tem o atuário, onde tem a pessoa que lida com muitos números. E o RH, não é que a gente não gosta, não sabe, mas para a gente é um pouco mais complexo, a gente gosta desse bate-papo. E aí fui atender. E uma das pessoas que estava neste momento de transição de coordenação para gerente era a Lid.
E dentre todas, aí agora eu vou enaltecê-la, mas dentre todas foi uma das, né? Porque tinha algumas, mas muito poucas. Lideranças mais humanas que eu podia ter mais abertura para falar, porque para alguns eu olhava assim, nossa, eu acho que ele vai me achar burra, porque eu não sei É uma área falar muito o que é uma tua técnica. área é muito técnico, e com ela eu me senti confortável. E apesar de ser uma pessoa que ia estar ali palpitando na vida dela, eu me senti assim, a gente fala isso hoje, né? Meio que o espelho. Porque a Lid fala o que pensa, a Lid tem opinião, coloca na mesa, traz essa questão do feedback, doa quem doer, mas com respeito. E tem essa coisa do respeito, da humanização e da generosidade. Então a gente acho que foi se curtindo como cliente interno e business partner, mas assim, nesse papel profissional só. A gente não avançou para Nossa, eu um. nunca ia saber que ia Não, chegar. nunca avançou o papel de ser amiga. Não. Porque às vezes você fica, né, amigo, tem amigos de trabalho até hoje, mas a gente nunca avançou esse papel. E aí foi o tempo que eu fiquei, depois saí, mas assim, a questão de você estar nas redes, a questão de você postar e a gente acompanhar, era uma pessoa que eu sempre acompanhava e sempre me chamou a atenção nos posts, no comentário, falava, olha que interessante. É isso E aí. foi E é assim. legal, e aí, tudo é uma construção, né? Porque a Giz, ela era de RH, eu era, né, a executiva, no caso, sendo promovida ali, e eu gostava porque a Giz provocava, né? É provocadora, né? E provocava meu diretor, provocava a gente. Eu falei, eu gosto dela, eu gosto que ela põe as coisas na mesa. Então já tinha uma identificação nesse sentido, né? E aí ela saiu da empresa e tudo bem. E eu estava no Canadá quando eu vi um post dela, né, falando da mentoria e tal. Eu falei, eu quero. Verdade, E eu verdade. falei, Diz, eu quero fazer, né? Eu sendo mentora, inclusive é importante dizer isso, né? Eu sendo mentora, queria fazer uma mentoria com a Giz, sabendo do know-how dela, sabendo da experiência dela, né? Porque a gente nunca tá pronto o suficiente, né? Acho que esse é um ponto. E aí lá eu já tava me desenvolvendo, né? Já tava num baita desafio, mas eu quis fazer a mentoria com a Giz. E a gente fez online, né? Tava lá, me ajudou bastante. E aí a gente falou, quando você voltar, vamos se falar. É, E aí cá estamos. Marcaram um olha café. onde a gente Marcamos café e esse café rendeu deu. parceria, treinamento em company, podcast. E aí, quando vocês se reencontram, vocês primeiro montaram o projeto da mentoria. Que vocês tinham uma mentoria Um online, um treinamento treinamento, né? corporativo. É, Foi isso, né? A foi. gente se reencontrou e falou: o que que a gente pode fazer junto, né? E aí, o que que é legal? Porque a Giz tem o RH e eu tenho os dados, né? Então, o People Analytics hoje é uma necessidade muito grande do RH. Então, a Giz me puxou, falou: Lid, a gente precisa falar disso. E a gente montou um treinamento em conjunto, né? Em que ela treina a parte de business partner, né? Do papel da BP. E eu levo a parte de People Analytics num conceito mais palatável, justamente porque não é o core do RH, né? E eu, justamente por ter chegado numa área técnica sem ser técnica, né? Porque eu não tenho formação técnica, eu acho que eu aprendi, acho não, né? Eu aprendi essa coisa de traduzir mais os números. Então a gente leva para as BPs de um jeito mais, né? Assim, palatável mesmo os números, de que não é esse bicho de 7 cabeças e como que o RH pode usar os dados. E aí foi assim que nasceu a parceria. Inclusive, na mentoria, bem lembrado, nós falamos sobre isso. Falei, Lid, tem uma dificuldade, né, falando de carreira, porque ela ia voltar do Canadá, queria pensar como é que seria a carreira dela ali para frente, porque ela já estava com essa decisão de pensar em empreender, já fazia as mentorias. Uhum. Aí começou assim, ai, Lid, a gente em RH precisa de alguém que saiba falar de People Analytics, porque a gente tem essa dificuldade, mas alguém que seja humano o suficiente para Falar traduzir nossa até com a língua. SAP. E aí eu insisti um pouquinho, no começo ela falou, não, mas acho que não, mas falei, não, acho que precisa. E aí, quando eu saio do ambiente corporativo, porque eu saí depois da Lead, quando eu saio, e foi até nesse momento que eu ofereci a mentoria, mas quando eu saio, e aí eu estou desenhando a formação de business partner com o Leandro da LMSE, que foi um parceiro, tem sido um parceiraço, me abrindo portas, eu coloquei lá, falei, não, tem que ter um módulo de People Analytics. Na hora, eu pensei na Lead. Na hora, se eu falei, ela ainda está um pouco em dúvida, mas vou tentar insistir. Aí no Conar,
Foi. Nós nos encontramos no CONAR, que é uma feira de eventos para recursos humanos, e a Lid estava lá com a Lília, que é do meu biscoitinho artesanal, que também fez mentoria comigo, através da indicação da Lid. E aí, ali, o Leandro, da LMC, estava ali para divulgar a nossa formação de Business Partner. Até então, estava sendo divulgado, mas a gente não tinha ninguém falando de People Analytics. Aí eu falei, Leandro, queria que você conhecesse a Lid. Inclusive, a Lid é uma pessoa que poderia falar de People Analytics. O que o Leandro falou com você? Foi a entrevista mais rápida da minha vida. Você quer dar o treinamento com a gente? Tá contratada. Pronto. Falei, olha, aí sim, hein? Lógico, com indicação da Giz, Não, né? Ele mas falou, porque- não, se a Giz tá trazendo, eu confio, né? E aí foi uma parceria que super deu certo. Foi muito gostoso, né? E eu acho que é uma combinação muito boa, porque tem o treinamento de BP, mas tem a questão dos dados, que hoje o RH tá sendo muito demandado. Então foi muito gostoso. Eu diria que a gente começou pelo People Analytics, mas a gente não tá juntas pelo People Analytics. Verdade. E como que de tudo isso saiu o podcast? Onde que entrou o podcast nessa história? O projeto do podcast? Primeiro, a gente precisa dizer a nossa característica comum, que tem tudo a ver com o papo, que é falar do tema polêmico e ter coragem de colocar na mesa. Porque se isso não estivesse em sintonia, apesar da gente ser muito parecida, a gente também se complementa em algumas coisas que a gente é diferente, mas se isso não tivesse sintonia, não teria nascido. Então, como eu sempre fui provocadora, e poucas vezes eu encontrei pessoas provocadoras no ambiente corporativo, e a Lid é essa pessoa também, eu falei, nossa, acho que vai super casar. Por isso, acho que esse é o principal ponto. Faz sentido para você? E até pelo fato da gente discordar em algumas coisas. Total. Que acho que isso também, até quando a gente fez treinamento, eu falei, Giz, eu concordo, mas eu também tenho outro ponto de vista. Aí a gente deveria falar sobre isso. A gente deveria, porque você tem um ponto de vista, até porque a gente vem de áreas diferentes, né? Eu E tenho fala. uma visão do RH e ela tem a visão do executivo e a gente fala, né? Então a gente falou, a gente precisa dar voz a isso. E aí eu acho que vem daí também. A gente fala, em que sentido que eu acho que é interessante? A gente estimula as pessoas a ter coragem para falar. E toda vez que alguém fala com coragem, se você também não estiver preparado para ouvir, você não vai gostar muito. Então eu quero falar e provocar, mas eu não quero ser provocada. E com a gente não tem isso. Pode provocar. Outro dia a Lid deu um feedback para mim pelo WhatsApp e ela dá bastante. E eu falei, não, aqui assim, tá bom, desculpa. Eu falei, não, desculpa nada. Para mim tá ótimo. Eu gosto, porque de uma certa forma me faz pensar. Então, esta provocação que é natural e essa questão de discordar, mas com coragem e respeito, nossa, pra gente é valor, porque é transparência. E é isso que a gente defende. E a gente foi pensar, por que as pessoas não têm coragem de colocar na mesa se para Seria tão nós mais parece tão fácil, né? simples? A gente sabe que não é simples, mas por que não ajudá-las? É. Então começou por isso aí. aí. E Mas a não Lid- como podcast, desculpa. Né? E a Lid sempre fala, né? O problema é a falta de comunicação. E a solução também está na comunicação. E da onde... Porque hoje o podcast de vocês, ele é um negócio, né? Vocês não pensaram só como... vou criar um podcast porque... vamos falar sobre isso. Não, vocês montaram com uma estrutura de um negócio, vocês têm um planejamento, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E onde que surgiu, assim, vamos empreender no podcast? Olha, eu vou tentar, porque às vezes as coisas são tão naturais, mas primeiro que a gente fez uma mentoria em grupo no final do ano. Foi isso, né? Foi. Final do ano, final do ano. Final do ano. E também foi super gostoso, assim, porque tanto que a gente terminava cada sessão e falava, ai, que delícia, porque ver a transformação nas pessoas, assim, não tem preço. E a gente falou, caramba, que legal. E a gente percebe que, de novo, né, a nossa experiência ajuda o outro na dor dele, né? Aquilo que a gente já superou, às vezes a gente, né, orientava alguém ali na mentoria, a pessoa, caramba, resolveu minha vida. A gente falava, nossa, pra gente foi tão óbvio, né? Mas porque a gente já passou por isso. Aí, em janeiro, eu fui convidada para participar de um podcast. E a gente falou, caraca, se a gente fizesse isso, não vai? E se a gente gravasse um podcast para falar o que a gente fala? E que a gente, né, fala, caramba, a gente tem tanto conteúdo, por que não levar isso com a coragem que a gente tem? Então, é dar voz às dores que chega nas mentorias, as pessoas não têm coragem de dizer, e a gente vai lá e vai dizer, mas vai dizer com respeito, tinha que ser uma coisa leve, a gente falou isso, né? Tinha que ser uma coisa leve, bem-humorada, mas que traz a verdade e que abra essa conversa, né? Dá para falar sobre isso. E é tão legal porque muita gente se identifica. Então, não é o problema de uma pessoa só.
É um problema de muitas pessoas, né? Que se fosse uma pessoa só, você fala, ó, o problema é seu, resolve. Não, quando você fala todo mundo, você fez esse podcast pra mim, então eu fiz pra todo mundo. Então é muito legal. E aí foi daí que a gente... Eu confesso que num primeiro momento eu achei que ia ser assim, ah, vamos fazer, vai ter uns cortes, vai ser legal. Mas assim, tem um impacto tão grande na gente primeiro, que aí você sai daqui e fala, caraca, né? Tem muito conteúdo e o impacto nas pessoas e em quem participa. Então, assim, quando você olha, assim, tudo o efeito do podcast e tudo que ele gera é um negócio mesmo. Tem um ponto também, a Lidy tinha gravado esse podcast e eu tinha reencontrado minha tia, minhas primas, que a gente tinha ficado muito tempo afastadas depois da pandemia, depois que a minha avó faleceu, e a gente resolveu gravar um podcast bem caseiro, falando sobre as dores das mulheres e quanto a gente consegue se curar juntas. E aí também foi uma experiência de podcast que eu nunca tinha vivido, já tinha sido convidada como executiva a participar de 2 podcasts, com 2 consultorias que me convidaram. Eu achei aquilo legal, mas eu estava no lugar de convidada. Nunca pensei estar no lugar de ser a host. E eu também penso como a Lid. No começo, a gente não tinha muito a intenção de que a gente fizesse vários episódios, mas quando a gente percebeu que o conteúdo que a gente sempre acreditou estava fazendo sentido para outras pessoas, as pessoas começaram a trazer feedback. Aí conhecemos você. Você trouxe a técnica, você, né, já gravou outros podcasts aqui, que a gente inclusive assiste e vai gostando. Porque assim, aqui tem 2 coisas que a gente ama fazer, Lid. É provocar e falar. Então, não tem lugar. E gerar resultado. E gerar né? resultado, a mudança. A mudança. Que na mentoria a gente trabalha com uma pessoa, aí na mentoria coletiva com outras, com aprendizado. E aqui Infinito. o céu é o limite. Então, eu venho da zona norte de São Paulo até Santo André, toda vez que a gente vem gravar. Mas eu saio daqui tão energizada, tão bem, que parece, ai, daria para ter gostoso. falado muito mais. É isso aí. Eu acho muito legal 2 coisas. O primeiro que vocês sempre falam no podcast de vocês, que não é terapia, mas é terapêutico. E o segundo que eu acho que é um diferencial muito grande é que vocês têm muito conteúdo porque vocês realizam as mentorias. Então, vocês têm dúvidas, têm questionamentos muito atuais, mas que, de certa forma, vocês também passaram isso durante a carreira de vocês. Então, assim, vocês têm tanto conteúdo que transborda. Às vezes, vocês vêm gravar aqui e falam, do que nós vamos falar hoje? Porque tem esse, fora o que as pessoas estão mandando, né? Elas mandam sugestões, elas interagem. Então, assim, de certa forma, vocês estão dando aí uma mentoria, né, para as pessoas gratuita online pelo YouTube, né? É isso aí. Um dos objetivos era ser episódios, quando somos só nós, curtos, com dicas. Então, não é só ouvir por ouvir. A gente jogou né, o assunto no ventilador e sai. Não, o intuito era que a gente realmente ajudasse. Olha, essa dor existe, normalmente é assim. A gente traz experiências nossas, exemplos nossos ou das mentorias, e sempre dá uma dica. Como que você pode resolver isso? Né? E é muito legal, porque quando vem a sugestão, às vezes, eu queria entender isso aqui, né? Esses dias a gente gravou um episódio lá, os primeiros 90 dias, o que a gente faz, né? E cada uma tem uma visão, porque não tem uma receita de bolo, né? E aí a gente dá sempre a dor, né? O que tá acontecendo, mais as dicas. Então, eu acho isso muito gostoso, porque é como se a gente expandisse mesmo a mentoria, né? A mentoria é quem vem até nós, de certa forma, né? Consumir aquilo. E o conteúdo do podcast é infinito, né? Assim, quem quiser pode consumir, pode tirar dúvida, pode mandar lá, enfim. Então, é uma forma de alcançar mais pessoas com aquilo que a gente tem de conhecimento. Coincidentemente, o episódio de 90 dias saiu assim que uma nova mentorada me procurou, porque estava assumindo o desafio de sair de uma empresa para ir para uma outra, completamente diferente o negócio. E ela me procurou justamente, ela falou assim, o que eu faço no início? Porque os primeiros 90 dias, por que 90 dias? Porque a gente passa pelo período de experiência. Então, não é que o nome surgiu. Então, quando a gente colocou esse episódio,
ela ainda não tinha, quando a gente gravou, não tinha ido pro ar ainda. E ela me procurou antes. Só que quando a gente começou a primeira sessão, foi quando foi pro ar. Eu falei assim: olha, você vai ganhar um presentão sem precisar conversar comigo. Quase que eu falei pra ela, quase que ela falou assim pra mim: então não preciso mais da mentoria, não né? precisa mais, só assistir. Eu falei: assiste, vê o que faz sentido e a gente traz. Ela falou: nossa, eu já vim com outra cabeça. Então, realmente, essa questão da mentoria expande, mas tem uma coisa que a gente também teve como objetivo muito grande, que é algo que a gente não tem paciência. As pessoas fofocam, às vezes, na copa ou no corredor. A gente não queria que fosse fofoca. Por isso que a gente ainda pensou muito como é que vai ser, né, o nome. E aí surgiu, inclusive, papo de conversa no corredor, porque tá no corredor, mas a gente fala assim, ó, vamos trazer pra cá. Não Porque é rádio peão. não é rádio peão, não é Podia ser esse fofoca. E muitas vezes o feedback que chega pra nós, e uma vez chegou que eu até te repassei, olha, Gislaine, quando vocês lançaram, por exemplo, o GPTW, da porta pra fora, eu fui assistir com medo. A pessoa que era de RH, porque já fiquei pensando que vocês iam, né, trazer alguma questão referente à certificação. Vocês trouxeram uma provocação para que todo mundo faz. Todo mundo não quer, tem medo de falar que assim, o certificado tá lá, mas aqui a gente tá sofrendo alguma coisa. Não, o problema não é o certificado. Então, a pessoa, depois que assistiu, falou: nossa, foi uma provocação, mas não foi naquela linha de reclamar, de fofocar. Porque a gente também poderia pegar essa. A gente não está mais no ambiente corporativo, podia pegar, falar assim, agora eu vou reclamar e. Vou aproveitar para lavar roupa suja. Para lavar roupa suja, porque. Não é o objetivo. Nunca foi. É, nunca foi. Exatamente. Acho que isso é Até importante. porque a gente atende profissionais e empresas. Perfeito. Então, vale falar que a gente quer resolver a dor do colaborador e da empresa, né? Então, não faria nem sentido a gente ficar falando mal da empresa, a empresa isso, a empresa aquilo, porque a gente tem cliente que é profissional e tem cliente que é empresa, né? E na verdade, a gente deve a nossa carreira à empresa. Perfeito, que é quem vai pagar. Gente, Olha aí, alguém ligando pedindo mentoria. Aí, gente, vou ter que recusar uma mentoria. Eu Poxa falo que esse vida, podcast. Pois é, e sabe que vai além, né, para as empresas, porque a gente está falando muito da mentoria, mas a gente tem a formação que falamos e os treinamentos de desenvolvimento, porque a gente usa a nossa bagagem para desenvolvimento de líder, desenvolvimento das competências, do time, de dar uma palestra voltada para isso. A gente está participando de vários eventos, né, de vez quando a gente posta, justamente para a gente entender tudo que tem de mais atual também, porque a gente também precisa se atualizar para oferecer para as empresas e para a pessoa física, no caso da mentoria. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse projeto de vocês é que, assim, vocês estão empreendendo, né, em uma área onde vocês não estão incentivando outras pessoas a empreender, porque normalmente esse é o caminho, não. Vocês têm um negócio hoje que vocês ajudam outras pessoas a se desenvolverem dentro de uma carreira CLT, tanto lá do líder, como da pessoa que tá lá, o competente invisível, né, que a gente tem, vocês trouxeram esses temas, né? E como que foi isso para vocês, né? Vocês estão empreendendo, só que ajudando outras pessoas que estão no CLT. Olha, uma boa pergunta. Você sabe que você agora me fez refletir. Eu não tinha olhado por essa ótica. Acho que. Por favor, fala Não, primeiro. eu tô pensando que assim, vou falar por mim, né? Primeiro que eu fui muito feliz na minha carreira e super satisfeita. E comecei a dar mentoria no ambiente corporativo. Então fazia sentido, inclusive, que eu estava apoiando as pessoas nos desafios que eu mesmo estava vivendo, né? Quando eu saí, e assim, dores, né? O que a gente traz no podcast? As nossas dores, as nossas experiências. Nossas também. Eu falo que a nossa dor é a cura do outro, né? Então é aquilo que eu já sofri, eu ajudo o outro a superar. Então, eu tive um período difícil, como todo mundo, na minha carreira, mas eu sempre acreditei que o trabalho é a nossa fonte de... Seja para colocar os nossos talentos, a maior parte da nossa vida é trabalho, gente. E para pagar os boletos. E assim, seja porque é de segunda a sexta na grande maioria, seja porque é quase o dia inteiro, seja porque a maior parte da vida é trabalhando. Então, se a gente for olhar, o trabalho precisa ser uma realização, né? E a gente gravou um episódio sobre propósito. Não é só fazer o que gosta, mas é sobre se realizar através do trabalho. Eu sempre acreditei nisso. E sempre procurei me realizar. Quando isso deixou de fazer sentido
na situação que eu estava, a mentoria me realizava dessa forma. Então, eu não tenho intenção de mentorar para as pessoas saírem do corporativo. A intenção é de que elas se realizem no corporativo. Porque eu realmente acredito num ambiente saudável para as pessoas e para os negócios. Porque eu também não acho que a gente vai trabalhar num lugar sem pressão, sem fala de lucro, sem falar de resultado. Não existe isso. Sem Isso a é fofoca, utópico. infelizmente. Isso é utópico. Onde houver 2 ou mais pessoas, haverá BOs, fofocas e problemas, Tudo. né? A questão é como a gente se realiza mesmo através disso, né? Então, essa era a minha intenção, porque sim, eu fui muito feliz na minha carreira. Então, e a gente vê tanto falando de saúde mental, as pessoas infelizes, e eu realmente acredito que é possível ser feliz no trabalho. E tem um outro gancho que eu gostaria de trazer. Eu vi muitas pessoas adoecendo no ambiente de trabalho. Às vezes a gente pode adoecer de várias formas, às vezes por conta de um gestor que você não tem afinidade, às vezes porque você está fazendo uma coisa que você não gosta, muito. Mas o que mais adoece as pessoas é a falta da conversa, é a falta de trazer aquilo que está incomodando. Então, poxa, como é que a gente pode ajudar as pessoas não a tão adoecerem tanto, além de se realizarem, serem felizes, a não adoecer simplesmente porque elas não têm coragem de falar? Então, por isso que eu falei para você, me causou surpresa, porque a gente não estava pensando em falar só para as pessoas CLTs e não para quem vai empreender. Porque, por exemplo, eu não tenho experiência em empreendedorismo ainda, estou aprendendo. Então, talvez eu acho, né, indiretamente, que eu não teria tanto conteúdo para passar para alguém que empreende. Mas muitas vezes na mentoria chega aquela pessoa que quer empreender. De novo, a gente vai para o lugar, qual é o seu propósito, mas o que é que você gosta de De qualquer forma, é uma fazer? carreira. É a carreira. Então, disso a gente entende. E disso a gente gosta de apoiar e desenvolver. Então, mas assim, foi uma boa reflexão, uma boa provocação. E é verdade, a gente acaba ajudando a maioria das pessoas que estão na empresa. Não é porque a gente saiu que a gente quer que as pessoas saiam, né? Sabe que você me trouxe uma reflexão? Eu tô atendendo uma moça que ela é empreendedora. Então, vamos dizer que ela não é um CLT, Perfeito. desde sempre. É empreendedora nata, inclusive, é lindo de ver. E ela começou muito novinha com o escritório dela, e o escritório foi crescendo, hoje já está grande. E ela também tem a carreira dela. Ela está fazendo a mentoria, mesmo ela sendo a dona, a empreendedora, a chefe, Tudo. né? Ela poderia simplesmente estar num lugar confortável, digamos assim, né? Quem tem que fazer são meus funcionários e tal. Não, ela tá se colocando nesse lugar de olhar para a carreira dela, que não é mais só empreendedora no sentido do começo, mas é empresária. Agora Como ela é que ela dona de tudo. tenta nessa cadeira de empresária, né? Então, no fundo, todos nós estamos tratando da nossa carreira. Não importa qual o ramo, qual a empresa. E a gente gravou podcast com músico, e, enfim, infinito. Inclusive, a gente precisa de mentoria nessa nova carreira. A Darcy ajuda a gente nisso também. Isso aí. Agora eu tenho que falar disso, né? Falar dessa dor, né? Por isso que a gente deu. Porque vocês gravaram um podcast que logo vai pro ar aí, gravamos hoje, inclusive, que vocês falavam sobre isso, né? Como que você administra a sua carreira pensando que, mesmo dentro de uma empresa, você tem a sua marca pessoal. Que foi uma coisa que vocês não fizeram, né? E agora estão correndo atrás. Mas hoje vocês já, inclusive, usam essa bagagem de não ter feito para orientar as pessoas, né? Então, eu queria que a gente falasse primeiro dessa parte, né? Hoje, como que vocês enxergam isso dentro da mentoria, né? Como que vocês conduzem isso para os mentorados, né? Essa preocupação que, na verdade, vocês sentiram um reflexo. Quer falar? A questão da sua marca pessoal e depois para você se fazer valer, acho que de uma forma indireta a gente, sem saber, foi construindo, mas a gente sente falta porque não olhava para isso como a sua profissão. Eu não precisava me expor do lado empreendedor para poder atrair clientes porque vender o meu trabalho. Eu estava trabalhando numa empresa, então eu tinha meu salário merecidamente no final do mês, mas tinha os benefícios, e eu postava sobre as minhas ideias, sobre as minhas opiniões e de conteúdos que eu domino. Neste lugar, e até sendo uma pessoa que gosta de postar bastante, eu comecei a sentir dificuldade. Poxa, como é que eu vou postar alguma coisa que vá chamar atenção para alguém me contratar
ou pela mentoria ou pelo treinamento. E aí eu percebi que eu precisava também melhorar nesse lugar. E hoje a gente, pelo menos eu, né, a Lídia vai falar, mas na mentoria eu já valorizo desde o início. Então, assim, ó, já olha seu LinkedIn como tá, independente se você vai empreender ou não. Posta o conteúdo porque é importante, tenha os depoimentos de pessoas que te dão feedback escrito lá. Você também dê os seus feedbacks, depoimentos para o outro, traga conteúdos que você domina, porque você vai virar uma referência nisso. Então, você vai começar a ser uma pessoa que vai ser bem vista, né? A gente até falou, quem não é visto não é lembrado. Mas do lado do empreendedorismo, e até por conta da rede social e pela nossa geração, que a gente não estava tão acostumado, eu confesso que eu ainda estou engatinhando neste lugar, porque não é fácil, é diferente. Mas tem diferente. que aprender. Eu vou trazer algumas reflexões. Primeiro, a primeira reflexão, eu tive um professor, 5 anos atrás, mais ou menos, em que ele contou a história dele, que ele estava na empresa há 30 anos, eu acho, enfim, muitos anos, e da noite para o dia ele foi mandado embora. Isso para mim me marcou profundamente, porque eu também tinha muitos anos de Que empresa. acontece. E ele falou, eu descobri que eu era só um crachá, porque ele teve que devolver carro, de repente você não tem nada. Tipo, de repente você não é mais aquele título, você não tem mais aquele Você é benefício. esquecido, inclusive. E aí quem é você na fila do pão? Então, isso é uma coisa que me marcou. Desde então, gente, me desculpa. Segunda mentoria, olha lá. Olha, também. eu Olha lá. tô perdendo todo Acho que esse negócio. a gente precisa dar para o secretário nosso atender e marcar. Coitado. E aí então isso me marcou. E eu sempre gostei de postar. Só que eu gostava de postar, sabe aquela coisa? Eu leio o livro, mas eu leio o que eu quero, não me manda ler. Não me manda ler, eu vou ler o que eu Aquariana, vai quero, mandar quando fazer eu alguma quero, coisa, não né? vai. Então eu sempre gostei de postar o que fazia sentido pra mim, o que me inspirava, o que eu tinha vontade de falar e tudo mais. Ok, então na minha carreira eu construí, de certa forma, uma imagem, uma marca pessoal, eu conseguia ali, as pessoas sabiam mais ou menos quem era a Lidiane na fila do pão. Só que quando você vira a página, né, e você tá nessa carreira de empreendedora, eu me vi numa obrigação, de certa forma. Isso me travou. Eu falei, gente, eu não quero ser blogueira, eu não quero viralizar, eu não quero. Eu só gosto de postar porque eu gosto, quando eu quero. E aí foi quando eu te procurei, né? E eu falei, não, mas é preciso. E foi quando virou uma chave para mim, de que faz parte do meu trabalho postar. Né, assim, faz parte você construir credibilidade, construir relações, inclusive na rede social, porque é a vida que a gente tem hoje, né? As pessoas compram pela relação e você ser consistente nisso, né? Não sou a pessoa mais disciplinada, né, aquariano, mas eu juro que eu tento. Mas a chave que virou é assim, o quanto é importante a gente... E aí fica uma dica, assim, geral, que não importa que você é CLT, né? Você é um profissional, né? Assim como se você for, sei lá, um pintor, sei lá, você vai contratar a pessoa, tem um portfólio, você quer saber quem é, como é, qual o trabalho, quem já fez, quem indica. A gente é assim. A gente é um profissional. É a sua marca. É a sua marca. É que a gente está vendendo mentoria. Um analista está vendendo o serviço dele de analista. Se a gente tratar a nossa carreira como um PJ, de certa forma, eu acho que todo mundo né, trataria melhor a sua carreira, a sua marca, independente da empresa que você está. Você pode estar numa empresa prestando um serviço como CLT, mas no fundo, você é a sua empresa. Eu sinto isso, porque a maioria das mulheres que me procuram são mulheres que têm muita bagagem, têm muito conhecimento. Normalmente elas ficaram só ali dentro do LinkedIn, que era onde fazia mais sentido. E agora, para se posicionar, elas viram que elas têm que ir lá para o Instagram, tem que criar, aparecer em outros canais, e aí elas não sabem como funciona. Existe uma estratégia, né, de posicionamento. E uma coisa que eu acho super legal, a Lidiane fez na mentoria comigo, foi que você começou a receber alguns feedbacks, e não são feedbacks explícitos, as pessoas não vão lá comentar, mas elas olham. Você fechou uma palestra, né? Que a pessoa falou, eu vi, mas a hora que eu cheguei no Instagram, eu me identifiquei com o conteúdo. Aí eu queria que você aproveitar, fazer meu corte aqui, você fala um pouquinho sobre isso, né? É isso mesmo. Então, e é tão engraçado, porque na minha cabeça, né, isso também é uma chave que virou na mentoria. Porque pensa assim, eu sempre E foi postei. mentoria, olha que legal. E foi mentora fazendo mentoria. Isso. Eu sempre postei. Então, na minha cabeça, eu já tinha uma história contada. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Tá lá.
todo mundo já sabe quem é a Lidiane, né? É muito engraçado isso. Por quê? Porque a minha rede, no caso o Instagram, era uma conta fechada. Então, de fato, quem estava lá, em tese, me conhecia. Pode ser que me conheceu num curso, pontualmente, e No passou trabalho. a me seguir no trabalho. Mas então, na minha cabeça, a gente tá lá, a pessoa já sabe quem eu sou, né? E é uma ilusão que a gente tem, né? E aí, quando você começa realmente a produzir conteúdo, e você fala, Lídia, a pessoa pode estar chegando hoje. Quem é você? É mesmo, né? Então, é a gente Tô entender anotando, vou anotar. que a gente tem as pessoas chegando em vários momentos, né? Isso me virou a chave. Tá, quem chegar vai saber quem é a Lidiane, né? Vai saber, por mais que a gente fale assim, porque também tem uma crença, não sei se da nossa idade, enfim, de que assim, a gente tem que ser valorizado pelo nosso trabalho, eu não preciso ficar provando nada para ninguém. Né, eu já construí uma carreira, a pessoa tem que acreditar em mim, ou tem que vir por indicação. E não é verdade, né? Na verdade, a pessoa realmente constrói uma confiança com você, né? Para ela realmente te contratar. E aí, os feedbacks que eu comecei a receber depois que eu fui colocando o conteúdo com coerência, com estratégia. Mas então é forçado ter uma estratégia? Gente, tem uma estratégia. Qualquer coisa tem uma estratégia. Né? Você vai vender um produto, você tem que criar uma estratégia. Você vai trabalhar numa empresa, tem estratégia. Total. Então, assim, tem que ter estratégia, né? E aí, quando eu comecei a entender essa coerência e ter a consistência, vinham os feedbacks, nossa, tá fazendo muito sentido. Nossa, você pegou na minha ferida. Né? Ou, nossa, que legal, tô gostando. Teve uma pessoa que foi fechar a mentoria comigo, ela falou assim, a Vanessa, não lembro exatamente o nome, a Vanessa que me indicou você. Falei, ai, que legal, e qual é o sobrenome dela, né? Enfim, conheço algumas Vanessas. Não, você não conhece não, ela também só te segue. Então eu falei, Olha que caraca, a massa. pessoa que só me segue, não me conhece, nunca fez mentoria, E me mas indicou. indicou o meu conteúdo, né? E assim, independente de fechar, acho que, e a gente falou isso nesse episódio que você comentou, né? Qual é a intenção? É alcançar, é informar, é resolver o problema da pessoa. E fez sentido para ela. Eu fiquei tão feliz com isso que eu falei, caramba, uma pessoa indicando. Então, acho que a mentoria traz essa estratégia, né? E você sai dessa coisa, não é sobre ser blogueirinha e nada, mas é sobre ter a coragem de postar e ter consistência, né? A gente precisa romper essa barreira, pelo menos para mim foi assim, romper essa barreira do julgamento e fazer o que precisa ser feito. E para mim, os melhores feedbacks que eu tenho da Lidiane é assim: funciona mesmo. Ela me manda. Olha o que eu recebi, dá certo mesmo. Eu acho ótimo quando ela me manda. Deu certo mesmo, a pessoa viu mesmo, eu acho ótimo. Não, e ela mandei me dá, às vezes, umas E eu dicas dou também. teve um que eu acho que eu mandei, né? Estratégias funcionando, temos por aqui. É isso mesmo, né? Muito bom também. Agora isso, vamos muito bom. voltar um pouquinho aí. Gente, é publicidade aqui sim. Assistam o podcast delas, tá no YouTube. É muito legal o formato, né? Porque vocês têm 2 formatos dentro do podcast. Vocês têm o formato onde vocês convidam, vocês recebem pessoas, né? Convidados, óbvio, né? Se convidam. E aí tem episódio que é vocês duas discutindo um tema, Isso né? aí. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também, desse formato. E vocês fizeram muitos episódios, assim, qual que marcou mais aí? Posso começar? A ideia era essa inicialmente também. Primeiro, a gente falar das dores e provocar esse bate-papo numa visão de um executivo, numa visão de recursos humanos, e como pessoas que também tinham as suas dores e colaboradoras, mas também ouvir as pessoas. E a gente percebeu que quando a gente traz convidado, outras pessoas se identificam. Porque é sobre um outro olhar, é sobre uma outra experiência que a gente fala. Então, já veio o executivo de TI, já veio pessoas que participaram da mentoria e aí estava com o sonho de fazer um podcast, então chamou a pessoa que queria e trouxe um músico que a gente Que ainda trouxe vai pro também, que ar. foi bem legal. Uma pessoa que também estava mudando de carreira, estava há muito tempo como pedagogo e foi para a área de comunicação, jornalista. E aí a gente aprende e percebe que outras visões, tudo aquilo que a gente fala, né? A complementariedade, a diversidade só soma e aí vai atingindo mais pessoas. Então, foi por isso que a gente mantém então agora esses 2 formatos. Ou a gente acaba falando muito mais nós duas por conta dos episódios e dos temas, mas sempre ter convidados. Então, essa estratégia tem funcionado bastante. Como você falou, a estratégia funciona. Para mim,
olhando todos os episódios, eu sou suspeita porque eu gosto de todos. Eu acho que a gente manda super bem. Não, brincando, às vezes eu me critico assistindo, mas eu gosto de todos os temas. Mas o que me causou mais, até reflexão de novo para mim, embora eu seja assim, é a autenticidade e sincericida. Porque eu trouxe tanto exemplo meu, e fez tanto sentido para mim que eu comecei até a revisitar algumas coisas. Então, de todos os episódios, para mim, esse foi o mais legal. Ai, caramba, difícil, hein, responder essa Porque pergunta. são maravilhosos os É, nossos podcasts. é. A gente faz com muito amor, né? Então, acho que quando você gosta daquilo que você faz. Então, bom, dos convidados é isso. Acho que uma coisa importante falar dos convidados também é que a gente sempre fala que a gente não tem todas as respostas, é impossível, né? Até porque eu tenho uma carreira, a gente tem outra e tem 1 milhão de outras carreiras possíveis. Então, obviamente que a gente não tem. Então, trazer convidado é também tirar o nosso viés. Né? Então a gente traz pessoas com visões muito diferentes. Então acho que essa é um ponto importante. E o episódio, também não sei dizer. Um dos mais assistidos foi a Harmonia Fake, que foi o primeiro, obviamente, mas eu acho que ele cutucou, acho que foi o que fez as pessoas falar, caraca, acho que eu vou gostar desse podcast, porque ele vai ser polêmico. E o Harmonia Fake foi muito legal, e conectando com o que também foi muito bom, que foi quem impacta mais sua saúde mental, o líder ou o cônjuge. Esse também foi muito legal, Foi porque as pessoas verdade. falaram, cara, eu consigo usar em casa e no trabalho. Porque no fundo a gente é uma coisa só, né? Sempre. Então, quando vocês É falam de harmonia verdade. fake, eu também tenho harmonia fake em casa. Eu finjo que tá tudo bem, eu passo um pano no relacionamento. Então, assim, eu acho que esses dois conversaram muito com as pessoas. Assim, foram os que a gente teve muito feedback de foi pra mim, eu me vi nele. Então, agora eu sou suspeita que eu vou deixar vocês com vontade de assistir o do músico. Ah, esse também foi Foi bem muito De bom. legal mesmo. convidar Eu, todos os eu assisto Todos convidados. os todas em convidados. primeira mão, porque eu Todos os gravo. convidados, uma gratidão Foi. imensa. Mas assim, no sentido de ser muito diferente do Isso, de nosso ramo, sair do né? E de nosso olhar para as lugar. dificuldades que também existem. Eu gosto muito de falar essa coisa de carreira, de gente jovem e tal. E tô enviesada. E aí esse projeto, ele cresceu tanto que agora ele não é só o podcast, como se o podcast fosse pouca coisa, não é isso. É que hoje vocês transformaram o papo no corredor em um produto. E vocês levam isso para empresas, não no formato. Não é que vocês vão gravar um podcast lá na empresa, mas vocês levam este formato de colocar os BOs lá na mesa e discutir. Eu queria que vocês falassem sobre esse projeto, como que ele funciona, para quem é. Me conta um pouquinho sobre isso. A gente, a gente começou falando muito no podcast e a gente começou a atrair bastante pessoas nos procurando para fazer mentoria de carreira, que acaba que sendo o nosso carro-chefe. E a gente também pensou, poxa, mas como a gente pode ampliar mais do que só trabalhar na mentoria, quer seja individual ou em grupo? E aí, numa conversa, numa provocação, acho que foi até a provocação da Lid, a gente falou, pô, mas já que a gente fala daquele problema que é o BO da empresa, que não é terapia, mas é terapêutico. A gente tem recebido feedbacks que a gente está falando de assunto sério, de temas que ninguém tem coragem, mas de uma maneira respeitosa, com habilidade e que tem provocado as mudanças. Por que não, então, a gente não levar isso para as empresas, que é o nosso maior foco no desenvolvimento, né? De líderes, colaboradores, por isso que as empresas nos procuram. E aí surgiu o Papo Reto, que o mais legal do Papo Reto, e aí a Lid pode me complementar ou discordar, é que a gente não grava um podcast, mas a gente recebeu feedbacks dos convidados de que é tão leve o papo e essa atmosfera do podcast, ela acaba te deixando tão à vontade para você falar a verdade que a gente falou assim, ó, não vai ser podcast, mas a gente vai criar como um bate-papo para as pessoas se sentirem confortáveis de trazer na mesa, de novo, né, dentro da empresa, cuidando para que, né, não tenha nada de retaliação e que a gente consiga evoluir, né, da harmonia fake para um papo transparente e de desenvolvimento. É isso É aí. isso, não é? É isso aí. Eu acho que é importante dizer assim que o que eu também percebo, né? Quando a gente faz a mentoria, a gente está tratando ali o indivíduo, né? O profissional. E aí a gente faz um trabalho super legal, ele trata o autoconhecimento dele, ele cria um plano, nanã, e ele vai para um ambiente ruim. É isso.
assim, né? Trazendo a verdade novamente. Às pra vezes ele mesa. pede a demissão. Bom, mas às vezes ele volta E lá. aí ele volta para um ambiente ruim, né? Então, de fato, a gente tem um trabalho, assim, eu vejo a gente, assim, com uma missão de tratar nas empresas esse assunto, né? Não adianta eu tratar uma pessoa. Lógico, adianta o profissional que ele vai se tratar a carreira dele. Mas em conjunto eu tenho que preparar um ambiente também, né? Então, levar o podcast, né? O Papo Reto, no caso, leve o papo no corredor para o Papo Reto, para empresas, né? Você até perguntou para quem é? Para empresas que acreditam que as pessoas é que trazem os resultados e que estão dispostas a colocar esse assunto na mesa, né? Então, se for uma empresa assim, não, eu só quero tampar o sol com a peneira, não precisa chamar a gente, né? Porque a gente vai lá para tratar o que tem que ser A tratado. dor. É a dor. Então, são empresas que querem realmente tratar essa dor, de falar assim, ó, realmente, eu tô com fofoquinha ali, tá acontecendo tal coisa, como é que a gente coloca isso aqui? E também por quê? Porque normalmente e a gente fala os líderes, que é a galera que vai decidir, né? Normalmente o alto escalão, digamos assim, eles também estão doentes, assim, quando o ambiente tá ruim, gente, não tem o que dizer, tá ruim lá em cima, né, Tá normalmente. todo mundo doente. Então a gente precisa alcançar esse público, né, então a ideia do Papo Reto é a gente levar isso aqui, e aí eu acho que tem duas coisas do podcast, que é o fato de quem vem, primeiro que ele se empodera da história, de pode falar, é ouvido, E né, a fala. pessoa é ouvida, acho que esse é um ponto, e eu acho que um segundo ponto é a aproximação, né? Então, se você coloca um líder fazendo um podcast, né, ainda que seja na empresa de uma forma lúdica, ele é um ser humano. Ele vai contar a história dele, ele também passou dificuldade, ele também As tem traumas, ele dores. também tem medo, ele também tá defendendo o emprego dele. E eu acho que o podcast, ele humaniza, né? Quando você assiste as pessoas no podcast, você tá vendo uma pessoa, né? Não importa o cargo dela, ela teve dores, ela enfrentou. Então, o Papo Reto tende a levar isso, essa transparência, assim, para as relações. E os feedbacks que a gente recebe de quem já contratou o Papo Reto é que, nossa, a gente agora consegue, de fato, ter mais coragem para falar de temas muito sensíveis, mas que é possível conversar num ambiente de respeito, de confiança. Então, hoje, né, pelo menos nos que a gente já fez, né, Lid, os feedbacks que vêm é assim, olha, o líder, muitas vezes, eu percebia que tinha esse problema, a gente não sabia como começar e agora a gente está usando as técnicas e o formato como vocês trouxeram e fica muito mais leve, a gente consegue falar de tudo. E aí a gente, poxa, que legal. Então a Lid tem toda a razão. É para resolver o problema. Não é para ficar floreando só para dizer que vai fazer um papo reto e se isso não vai provocar. Então, graças a Deus, tem provocado essas mudanças. E quando a gente fala do papo reto, é o RH que normalmente contrata? Normalmente, sim. E eles trazem, por exemplo, eles vão trazer o papo no corredor ali, o problema que eles têm não conseguem resolver, e joga esse BO para vocês, e vocês vão desenvolver o roteiro, como que funciona? Eu vou Isso aí. começar, pode ser? A gente tem seis temas que são temas que a gente fala, ó, isso aqui não é que é de prateleira, a gente vai adaptar para a necessidade, mas são os principais BOs. Então a gente tem um que fala de harmonia fake, nós temos um que fala da dificuldade do feedback, tem outro que a gente fala de conversas difíceis, então alguns porque são as dores comuns. Mas a gente tem um específico que é a dor que o cliente quiser trazer. Às vezes assim, ó, Gisele, não é nem Lid, Giz, não é nenhuma dessas dores, mas é essa em específico. Sei lá, a inveja no trabalho tá acabando com a performance da equipe. E aí a gente vai ouvir as pessoas, a gente Tem um mapeamento, é tem um parte do... mapeamento, exatamente, com toda a confidencialidade, para as pessoas se sentirem à vontade de falar. E aí sim a gente vai desenrolar, que é a nossa estratégia de como é que a gente conduz o papo. E sempre vai ser nós duas conduzindo o papo no primeiro momento, justamente para somar as visões. Porque é aquilo que a gente fala, né? A gente não precisa concordar em tudo, mas a gente complementa e não fica enviesado. E a gente monta a estratégia e faz o papo. Só que a gente cria essa atmosfera de dar voz Uhum. para o líder falar, para a pessoa do time também falar daquela dor em específico. E a gente traz um mapeamento, sem dizer quem falou o quê, e traz. E sai com um acordo. E a ideia, exatamente, a ideia é sair com um acordo de convivência. Encontramos o BO, destrinchamos o BO e agora todo mundo é responsável por
Vocês vão continuar convivendo. Por essa convivência, né? Então, a entrega do trabalho é isso, sair com esse acordo de convivência. Né? Então, tá bom, a gente já achou lá, agora não é mais para ir pro corredor, em tese, né? Lógico que pessoas chegam, pessoas saem, né? Tem uma manutenção, provavelmente, ao longo do tempo, mas a entrega do workshop é isso. Sensacional. Sensacional. Obrigada. E muito quem bom. quiser contratar vocês, saber mais, tanto do podcast, quanto das mentorias, quanto do Papo Reto, onde que as pessoas encontram vocês? Aqui nessa câmera. Lid, você que sempre manda muito bem nesse lado, por favor. Eu sou o lado marqueteiro, né? É, muito bom. Já fez a mentoria da Da Darcy, bora lá. Bom, quem quiser nos contratar, a gente tem um Instagram, que é paponocorredor.podcast. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no TikTok, ó, em todas as plataformas, não tem como dizer que não nos achou. Se for a mentoria individual, aí a gente tem a mentoria da Giz. Que é @mentoria_Gislaine. E o meu é @lidialmeida.oficial. Né? Então, vocês estarão em boas mãos, vai ser um prazer atender vocês. E se for a empresa, nos chame, a gente vai fazer um diagnóstico e vai entregar a melhor solução para o seu time. Só um complemento, nas nossas redes sociais tem os nossos contatos de WhatsApp e nós temos um e-mail também, embora quase ninguém use e-mail, mas é paponocorredor.podcast@gmail.com. É isso aí. Muito bom, meninas. Muito bom o nosso bate-papo. Adorei. Eu adoro sempre ter vocês aqui, aprendo muito. Nosso cafezinho ali, dou risada. A gente faz o podcast antes do podcast. Fazemos. Total. Muito bom, viu? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Bom, para você que ficou até agora, tchau. Até a próxima. E aí, menina? Semana muito bem. Foi bom, né?